Fala fiel, mais um vídeo aqui no canal, dessa vez trazendo um trecho do programa Estádio 97 e também do Sport Center da ESPN, debatendo notícias do Coringão. Créditos de agradecimentos para Energia 97 e ESPN Brasil aqui na descrição. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Corinthians! Ó... Eu quero, ânimo? Que eu quero pedir desculpa pra o torcida do Corinthians. Eu quero pedir desculpa porque é o seguinte: contratações não há, né? Não há. Mas tem muita coisa pra falar. Mas tem muita peba pra falar também. Mas vamos lá. Mas vamos começar o seguinte: quem saiu do Corinthians, mano? Vamos lá. Não, mas peraí, Matias. Tá falando de contratações? Desculpa, pra quem tem um time como o Corinthians, que é o Globetrotters do futebol, não tem necessidade hoje de sair que nem o porco aí, passando rastel. Ganhou o que os Globetrotters brasileiros? Tempo, cidadão, não teve tempo. É que, na verdade, né, a janela principal do Corinthians, ela foi no meio do ano. E agora precisaria de umas contratações pontuais, só ali, e a manutenção do elenco, né, Motinho? Aliás, falando sobre isso, né, que dentro do Corinthians tá bem claro isso, né? Inclusive algumas entrevistas que você vê do soldado, né, do presidente, falando exatamente isso. Vamos analisar o que será necessário pontualmente, tal, porque o Corinthians mesmo vai atuar, né, mano, na janela do meio do ano. Porque eles acham que já tá com o time pronto. Exato, e é por isso que a nota do Corinthians aí nessa janela é 9,5, sendo a maior de todas até agora. Aí tá vendo? Lançou. Começou cedo, velho, não é possível. Não, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Tu não contratou ninguém e tu dá nota 9,5? Explica pra mim. Então eu vou te falar muito simples. Por favor. Primeiro, a mesma altura do campeonato ano passado, Quintino, o Corinthians estava apresentando um zagueiro como primeiro reforço da temporada, que era o Veríssimo, que não ficou. O Corinthians estava gastando 130 milhões de reais para contratar um monte de bagre. Ou seja, que depois teve que ir lá na frente refazer esse planejamento para recontratar um time para não cair. 13 jogadores. O Corinthians até agora, ele contratou aí, já pegando aí a janela do ano passado, jogadores que mudaram o Corinthians de patamar. Pera lá. O Corinthians começou o planejamento antes de todo mundo. Então o Corinthians ele já trouxe o time desse ano, já no ano passado. No desespero, né? Ok, mas porque ele precisava se ele salvar do rebaixamento. Jogadores do naipe do Yuri Alberto. O Corinthians ele conseguiu aí ampliar contratos aí que são importantes dentro do próprio elenco. Então, e o fato de não ter gastado um absurdo de dinheiro, como muitos clubes acabam fazendo no começo do ano, para tentar montar um time competitivo, mandando indireta pro Santos. Bem. Tá mandando direto. Mas vamos lá. O Corinthians hoje anunciou, por exemplo, né, a renovação, né, do Romero. Oficialmente do Romero. Ele tinha uma renovação automática, né, mas ele também disse que poderia até analisar a proposta de outros clubes e tal, se viesse, né. E aí hoje foi confirmado ele assinando lá um novo contrato, né. Mais 2 anos de contrato, né, Lelê? Ele queria 2, o clube só, né, queria 1 até o final de 2025, esse ano mesmo, em dezembro, e ele aceitou. Então, e aí tem mais uma saída importante do Corinthians, né? O Fagner foi emprestado ao Cruzeiro, né? E a grande questão, até muita gente discutindo nas redes sociais aí, é que o Corinthians vai pagar uma grande parte do salário do Fagner para o Cruzeiro. Ele renovou com o cara então 2 anos. Vamos falar sobre isso. Há pouco tempo, o Corinthians, lembrando que há pouco tempo o Corinthians renovou com o Fagner. Renovou por 2 anos, exatamente. Então, a questão da janela do Corinthians, né, mano, como eu tava falando aqui, ela fica mais nessa questão de manutenção, como, por exemplo, o Yuri Alberto ficou, e aí o empréstimo do Kaká agora vai virar uma compra, né, inclusive o Corinthians vai comprar ele ali do Tokushima, lá do Japão. Tem a questão do Maicon, que teve seu empréstimo ampliado também, estava machucado, né, nem estava jogando e tal. Então, mais essa questão, assim, que teve de renovações, como a do Romero, inclusive, esse 1 ano. E o Giovani, que é um atacante que não quis renovar, né? Ele parece que vai ser negociado. O Corinthians liberou para ele buscar um clube aí para ser negociado. E aí o Fagner, vamos lá. Acho que a primeira crítica que a gente tem a fazer, e essa questão, não por ele sair, né, mano? Porque eu acho que muita gente já estava enxergando que o ciclo do Fagner no Corinthians, ele podia ser encerrado. Assim como a gente encerrou vários ciclos nessa temporada ali, que teve o Gil saindo, o Renato Augusto, Fábio Santos, enfim. O Fagner, ele já estava nessa leva, né?
né? Já é um cara que foi muito importante, mas que já não estava conseguindo render tanto e que a gente achava que o ciclo talvez ele já pudesse ser encerrado. Só que renovaram por 2 anos. E aí agora a questão de emprestar para o Cruzeiro, pagando mais da metade do salário, porque essa informação, tá, que foi replicada... Mais da metade? Vamos lá. Essa informação foi dada pelo Samir Carvalho, no UOL aí, segundo o Vessone. Eu vi que o Vessone mesmo repercutiu isso aí, né? Que o salário do Fagner no Corinthians era 800 mil. Então, segundo o Samir, o Corinthians vai pagar 500 mil e o Cruzeiro 300, tá? Isso pelo que eu vi o Vessone postando hoje, mas a informação é do Samir. Então, é aquela questão que a gente já começa a fazer uma crítica, né, mano? Pô, se o Ramon não queria realmente o Fagner no elenco, por que você vai renovar para emprestar o cara para você pagar mais da metade do salário? É um absurdo. Só que eu nem preciso fazer essa pergunta, Quintino, porque eu já sei a resposta. Quando a gente chega e fala assim, pergunta, por que vocês foram renovar? Porque tá cheio de dívida com o cara e a renovação é uma forma de ficar o quê? Postergando essa dívida, para não ter que pagar agora quando fosse sair, né? Isso é o que muitos clubes ficam refém, às vezes, das dívidas com os jogadores e acabam fazendo. E eu não tenho dúvida nenhuma que foi por isso que o Augusto renovou o contrato do Fagner. Você também acha assim, mano? Então, Lelê, eu até acho que eles podem ter adotado essa estratégia aí, mas eu acho um absurdo. Eu também. E quando o cara vai sair, por mais que ele tenha uma dívida pendente, essa dívida ela pode ser parcelada. Você não precisa pagar necessariamente aí tudo à vista para o jogador. Inclusive, vários acabam saindo de clubes e vão receber depois de 10 anos, 15 anos, enfim. Na justiça até. Exato, brigando. É um processo litigioso. Então, nesse ponto aí, eu acho que foi uma baita de uma burrice. Bastava chegar pro Fagner e falar, ô Fagner, você quer trocar um banco por outro? Porque aqui você está sendo o banco do Mateuzinho, lá você vai ser banco do William. Fala, então o negócio é o seguinte, você pode ir. Fala, você pode ir. Só que o negócio, já que o Cruzeiro te quer, eu rescindo o teu contrato, valeu, passar bem com o ferro elétrico, marcha. Pode ir lá, vai seguir tua vida como o Cássio também fez. Então, nesse ponto, Lelê, eu acho que o Corinthians ele não tinha que ter mantido um contrato vigente com o Fagner. Fala, Fagner, você quer buscar novos ares? Eu te entendo. O Cássio também foi buscar novos ares lá, tá feliz, tá jogando, vai ter sucesso lá também, enfim. Não torço contra o Fagner, mas tinha que ter sentado com ele numa porra de uma mesa e falado, eu vou rescindir o teu contrato. Aí você acerta o teu rendimento lá com o Cruzeiro. Fala, eu não vou ficar aqui me prendendo a pagar 500 mil reais pra você jogar num outro clube. Não faz sentido isso daí. E a questão, né, mano, é que o próprio Augusto, ele criticou muito isso na diretoria anterior. E a gente, como torcedor também, eu acho que é realmente válido criticar, como é válido criticar agora, como você falou, porque eu entendo que talvez eles tentaram ali, né, jogar essas dívidas aí para uma negociação, porque tinha muita coisa a pagar pro Fagner, para evitar esse negócio de justiça e tal. Mas aí você tá fazendo dívida igual. Mesmo que não seja o Fagner entrando na justiça, você tá tendo uma dívida com ele em pagar o salário. E quem garante que daqui, quando acabar esse contrato, ele não vai entrar na justiça também? Opa! Então, eu também acho uma besteira o que foi feito aí na situação do Fagner. Boa. Vamos lá, o Corinthians que tem alguns problemas, né, surgindo aí logo no começo do ano, é o seguinte, atraso de salários. Né, dia 5 não pingou na conta dos caras, né, nem da comissão técnica. O cara dá 9,5 pro time. Não, e aí o Corinthians não é dia confirmou... 5 não, viu? Não, mas não é dia 5 não, seria dia 8, que era o quinto dia útil do mês. Tá. Ontem, então, né? E aí não pingou, né, mano? Mas eles entraram em acordo falando que vão pagar porque por questão de fluxo de caixa e tal. Então seria, né? vai ser pago fluxo dia de caixa, 20. Sei. Né? Sei Dia 20 será pago, né? Inclusive o direito de imagem. Né, até adiantado aí, uma grande parte. Não, é semana que vem, a diretoria 17? Prometeu pro elenco semana que 17, vem o 20. pagamento e já antecipar nesse pagamento o valor do direito de imagem que cairia dia 20. Então é essa a informação. O Corinthians que também, né, tem um grande problema aí, mais um empresário entrou contra o Corinthians na justiça, né?
Nossa, esse aí é uma pimba, hein? O Juliano Bertolucci. Mas eu acho que o valor é pequeno, mano. Fala aí. Coisa de 1 milhão. Acionou a justiça aí contra o Corinthians. Tem 5 processos dele, num valor total de 78 milhões de reais. Senhora! Nossa Não, e quer piorar? 78 milhões? Quer piorar? Desses 78, mano, Senhora, Bento! 43 milhões é só do Ramiro, cara. O Ramiro que veio de graça do Grêmio. O Ramiro, quando veio, a gente comemorou que tava vindo de graça do Grêmio. Jesus E olha amado. a pemba que ficou aí. Sabe por quê? Isso é maravilhoso. Porque a dívida do Ramiro era de 24 milhões. O cara não pagava. Só que aí a outra gestão fez questão de não pagar e duplicou aí agora o valor da dívida. Essa dívida toda, inclusive o Juliano Bertolucci, que é um empresário que já fez muitos negócios com o Corinthians, tem muitos corintianos aí que ficam atacando o cara. Esse cara é isso, esse cara é aquilo. Gente, ele emprestou dinheiro pro clube. É isso aí, mano. E muitas vezes, ô Quintino, o torcedor precisa parar de ser burro e de ser, muitas vezes, um asno e ficar responsabilizando quem não tem culpa. Quem tem que ser responsabilizado é o dirigente ali que estava à frente do clube e fez um mau negócio. Porque muitas vezes, Lene, o que acontece? O cara chega lá e fala, te empresta um dinheiro. Chega lá no dia combinado, o clube não tem para pagar. Ele vai numa categoria de base e fala, eu quero 10 desse jogador, quero 20 daquele, quero 30 daquele. Mas ultimamente a base do Corinthians, que a gente viu ali, que parecia a Serra Pelada de tanta... Só tinha barro. Só tinha barro e não tinha pedra preciosa. O empresário não é idiota de chegar lá e falar quero 10, 15% de um moleque que é uma merda. Um moleque que não joga nada. Aí o empresário pega e fala, eu quero meu dinheiro. Aí o clube não tem para pagar e vira uma bola de neve. É processo em cima de processo. O Juliano Bertolucci é o empresário que mais tem dinheiro a receber do Corinthians. Muitas vezes fala-se bastante do Carlos Leite, que ele estava em evidência ano passado, mas o Juliano Bertolucci, a dívida dele é praticamente o dobro que o Corinthians tem com ele. Não é só no Corinthians não, viu, mano? Tem outro alvinegro aí também que deve um dinheiro pra ele, viu? Não, mas, ô Quintino, são vários clubes, mas o Corinthians é absurdo que ele deve para esses empresários. Inclusive, eu só estranho muito, por exemplo, o Juliano Bertolucci, que ele teve prazos para negociar com todo mundo da Renovação e Transparência, inclusive com o Andrés, inclusive com o Duílio. E, Lelê, sempre que prometeram pagar ele em algum momento, não pagaram. E ele nunca entrou na justiça para executar. É que agora novamente vem à tona isso daí. E principalmente ao legado que muitos acabam defendendo aquele incompetente lá, chamado do William Monteiro Alves. Todo mundo, tem muito corintiano que fala, você é Augustete, você é não sei o quê. Augustete. Chapa branca de ninguém. Mas o negócio é o seguinte, Mota, pra mim é uma sacanagem, sacanagem. Muitas vezes aí o torcedor colocar esse balaio na conta do Augusto. Essas dívidas que o Corinthians tem aí com empresários aí, Carlos Leite, Juliano Bertolucci, e assim como tem com o Will Dantas e com outros empresários também, foram feitas aí em gestões passadas. Se o Augusto ampliou essa dívida com algum deles, a gente pode criticar também. Mas tudo isso que está caindo no colo dele para resolver, inclusive muitas vezes bloqueio judicial, bloqueio de conta do clube, o Corinthians impedido de contratar porque está devendo e não tem dinheiro para pagar, é justamente pelo legado deixado pelo seu Duílio. Então, nesse ponto, Motinha, é mais um ano o Corinthians tentando dar nó em pingo d'água. Duílio, A Andrés última e notícia, Cia, né? gente, a última notícia que eu tenho que falar, né? Vamos falar de uma nota triste, né? Porque o Garro se envolveu num acidente, né? No Natal, depois do Natal, Ano Novo, foi mais ou menos no Ano Novo, né? Foi no aniversário dele, se não me engano. Semana passada, né? Infelizmente, teve uma vítima fatal, né, mano? E aí o Garro foi detido para averiguação e tal, foi solto, né? Vai ser indiciado aí por homicídio culposo, né? Quando não... Ele já foi indiciado pelo culposo, que é quando não há intenção de matar, porque a porcentagem de álcool, de álcool que deu dele foi inferior porque não havia agravante. Que agravante ao seria... que teria que ter agravante. Se o agravante seria se ele tivesse 1%. Deu meia grama por litro. Deu meia grama por litro ali, e o agravo entraria se fosse acima de 1. Mas esse negócio aí, Motinha, eu acho que é muito complicado, cara. Porque triste, né? Álcool e direção não combinam. Independentemente do teor alcoólico, independente de ter bebido muito ou pouco, cara, se bebeu, não dirija, cara. Isso é uma frase básica. Sabe, evita de ter esse tipo de comportamento. Independente de quem tem culpa, quem não tem. Aí estão fazendo até dosagem alcoólica e toxicológica agora também na vítima, no motoqueiro que faleceu. Mas independente de quem bebeu ou não bebeu ou usou alguma outra coisa. Gente, fez alguma coisa desse tipo? Evite pegar o carro. Evite, cara. Evite tirar a vida de alguém.
Porque, cara, independente do que possa acontecer com o Garro, Mota, na justiça ou na lei argentina, é uma culpa que ele vai ter que viver o resto da vida dele, cara. Você ter tirado da vida de alguém, sabe? E no aniversário, hein, mano? Você imagina todo aniversário do cara e lembrar, lembrar aniversário. Inclusive ele, né, Lelê, não vem nem aparecendo nos treinos do Corinthians, porque... Ele não é que não tá aparecendo, ele tá treinando, ele se apresentou normal, só que o Corinthians está evitando expor ele nesse momento. Sim. E aí, assim, aí já começa essas matérias caça-clique também, de tipo... Ai, semblante do Garro preocupa na estreia. Gente, lógico. Vocês acham que o cara ia chegar dando risada depois do que aconteceu? Óbvio, ridículo, né, gente? Então, seria ridículo, né? Por isso que já estão poupando, entendeu? De ficar com foto e não sei o quê. Ainda bem que o Garro ele joga de meio atacante, né? Porque já provou que não é muito bom de volante, né? Então. Cala a boca. Cala a boca. Cara, tu não perdoa nem um acidente, cara. Agora vamos à nota. Lele, o Mano já foi fanfarrão, falou 9,5. Fanfarrão não, falei a verdade. Nossa, 9,5 pra janela do Timão. Acionadíssimo. Cara, eu acho até difícil dar uma nota pra essa janela, porque como eu falei, a janela mesmo do Corinthians, ela foi no meio do ano. No desespero. Então, assim, pra janela do meio do ano, eu daria uma nota 9 até. Agora, pra essa, é mais as manutenções. Assim, eu gostei que o Yuri Alberto ficou, porque era uma preocupação o Yuri sair, quem que a gente ia ter que repor e tudo mais. Calma que a janela não acabou ainda. Né? E ainda tem um zagueiro que dizem que tá palavrado aí, a gente não sabe quem é, mas graças a Deus me negaram que é o Davi Luiz, né? Que falavam que o Fabinho queria ele. Ele é corintiano, né? E diz que ele queria vir, né? Só que, já 37 anos, já não tava rendendo muito bem no Flamengo. Acho que não teria por que trazer o Davi Luiz, né, gente? Então, assim, vamos esperar também pra ver a janela. Acho que talvez ainda a gente tenha surpresas aí. Mas, cara, que nota que eu vou dar pra essa janela, meu Deus. Se a gente desconsiderar a janela do meio do ano, que eu dou 9, essa janela é só... Mas o que chegou aí de novo? Ninguém chegou, só teve a renovação do Romero. Sem nota, o Yuri ficou, que eu acho importante o Yuri ficar. S/N, sem nota. Isso, sem nota. Não temos o gol. E o ano começou como terminou, o Corinthians dando calote. É simples assim. Não, aí não. Então, mas vamos ver onde vai terminar meu time e onde vai terminar o teu. O Mano não liga pra isso, Quintino. O Mano não liga pra... Não adianta você bater nessa tecla. Mas, exato, Motinha. Pra mim, cara, quem leva dinheiro pra tumba é faraó, velho. Então o negócio é o seguinte, o clube de futebol não foi feito pra dar lucro. O clube de futebol, ele tem que girar praticamente ali entre o azul e o vermelho. Sabe aquela caneta Bic, velho? Você aperta, vem meio que os dois botando uma vez só, tá ligado, bem? Que meio que dá aquela travada. Cuidado que quebra. Olha o Cruzeiro aí, quebra, rapaz. Quebra nada. Que é Corinthians, irmão. Quebra porque os caras não estão no eixo do mal. Quebra porque não estão no eixo do mal. Desse ano que eu achei que de repente eles podiam até cair, velho. Depois que eles vou te falar, isso, não cai mais. Motinha, é doloroso falar isso, mas tem 4 times no Brasil que são inquebráveis. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Flamengo. É o eixo do mal, velho. Pode fazer o que quiser, que a mídia não deixa quebrar, mano. O eixo do mal, é punk, né? Os caras se dói fora disso. Eu só concordei com o eixo do mal. Os caras se dói. Porque, por exemplo, se o Fluminense fizer alguma besteira, pode quebrar, Botafogo pode quebrar, o Vasco pode quebrar, o Santos pode quebrar. Esses outros que eu citei aqui, os 4, torcida o Corinthians, muito grande. o São Paulo, Palmeiras e o Flamengo, cara, é muita coisa envolvida. É torcida grande, é interesse televisivo, é interesse de patrocinador. Não quebra, não tem jeito de quebrar. Pode balançar, enverga, mas não quebra, velho. Igual o bambu. Sombra, acabou, vai. Foi muita fanfarronice, pelo amor de Deus. Falando sobre o Corinthians. Corinthians também que já tá treinando há um tempinho, se preparando para 2025. Lá, né? Não. Todo mundo ficando na concentração, né, Vlad? Dormindo por aí. Você também? Exatamente. Tudo bom, Mari? Um beijo pra você, um abraço pro Bruno, também pros fãs de esportes. O Corinthians fica em concentração aqui no CT Joaquim Grava até sábado. No domingo tem uma folga, na segunda-feira retoma as atividades para o jogo da semana que vem contra o Red Bull Bragantino. Para essa partida, o técnico Ramon Dias pode poupar alguns titulares, justamente para poder fazer um revezamento do elenco, melhorar a preparação, porque o período de pré-temporada foi muito curto. E falando a respeito fora de campo, os problemas do Corinthians seguem. Ontem, a Esportes da Sorte, patrocinadora master do Corinthians, entrou com uma liminar na justiça para poder operar de forma nacionalmente. Porque antes ela tinha uma autorização da Loterge, que permitia que ela operasse em todo o território do Brasil. Mas uma decisão do STF, do ministro André Mendonça, cassou essa autorização. Então, a Esportes da Sorte só poderia operar no Rio de Janeiro. Por isso, ela está tentando justamente essa autorização nacional. E aí surgem vários problemas. Um deles é a questão seguinte: ela pode estampar na camisa do Corinthians
O que a gente apurou com o STF, com o Ministério da Fazenda também, é que ela pode seguir na camisa do Corinthians justamente por causa de uma decisão feita pelo ministro do STF, Luiz Fux, em novembro, que permite que ela continue na camisa do Timão, mas segue a questão, né? O Corinthians vai continuar com a Esportes da Sorte? Não vai. O que a gente apurou em relação à diretoria é que eles têm uma confiança muito grande no patrocinador, é uma parceira já de algum tempo, ajudou também na contratação do Hugo Souza, paga boa parte dos salários do Memphis Depay, mas o Corinthians está de olho, porque se caso não puder mais operar nacionalmente, a Esportes da Sorte pode rescindir o contrato com o Timão, tem uma multa rescisória bem alta, e aí o Corinthians precisaria de um novo patrocinador master. E falando também a respeito da parte financeira, o empresário André Cury, de vários jogadores, entrou na justiça contra o Corinthians, pedindo o bloqueio de bens do clube, justamente alegando fraude no RCE, Regime Centralizado de Execuções, que é aquele regime que todos os credores do Corinthians entram em espécie de bolo e o Timão consegue negociar a longo prazo, ele ganha um tempo para não precisar pagar e depois vai pagando de forma parcelada. Então o Timão com vários problemas em relação a isso. Lembrando que os salários ainda estão atrasados, mas a diretoria garantiu que na semana que vem, tanto os salários dos jogadores quanto dos funcionários e os direitos de imagem serão pagos. Volto com vocês. É a questão do fluxo de caixa. Mais uma vez no Sport Center Business, aqui pro Fã do Esporte. Obrigada, Vlad. É isso aí, fiel. Comenta o que você achou das notícias do Coringão. Curte o canal para deixar. É isso aí. É isso aí, fiel. Comenta o que você achou das últimas notícias do Coringão. Curte o canal para dar aquela força. Até a próxima e vai, Corinthians!